Bem, nesse momento, aqui, nesta rede social, eu vou passar para você o entendimento dos 5 sentidos físicos e como entender os 5 sentidos mediúnicos, espirituais ou de outra dimensão. Porque quando se é médium, se está ligado diretamente em outra dimensão. A única diferença é que é mais sutil, ou seja, menos denso que o modo físico, 10.000 vezes, e acima de tudo existe uma linguagem específica para esta dimensão. Então eu vou tentar, como médium, clarividente, clareaudiente, sensitivo aberto, tá? Clarisensitivo, no caso, tá? Clareolfativo e psicofônico, mostrar para você cada uma das 5 etapas dos 5 sentidos, como funciona no mundo astral, espiritual ou mediúnico, como você quiser chamar. Eu sou Paulinho Garrido, desde os 13 anos sofro como você sofreu, mas eu sofri pouco tempo, uns 2, 3 meses. Aí depois compreendi pelos meus mentores, por ser clarividente e clareaudiente, o entendimento, aprendi vários caminhos aos quais ensino para você aqui, fazendo você compreender aquilo que para você é uma maldição e que para mim é uma grande bênção. Então eu estou tentando mostrar que aquilo que você sofre, você tem que utilizar como um grande poder, até em auxílio ao teu próximo. Não se esqueça que o motivo desta vida é evoluir. E a única evolução está ligada diretamente à sua sensibilidade mediúnica. Ou seja, entender que você é um ser espiritual em escola no estado físico. Vamos lá? A aula de hoje é como abrir os 5 sentidos mediúnicos. Essa é a maneira de falar, mas é você entender qual a diferença entre os sentidos mediúnicos para os sentidos físicos. Você compreendendo isso, você começa a ter uma clareza energética e entendimento da linguagem mediúnica para a linguagem física. Quando nós estamos na clarividência, nós vemos energeticamente uma pessoa como você vê naturalmente. Quando estamos em estado mediúnico, a tendência normal desta situação é você compreender que o estado mediúnico vai ter formas diferentes. A diferença natural da clarividência para o ver é que você está vendo fisicamente. A clarividência, você está em uma sensibilidade maior, ou seja, os seus olhos abriram as condições e a energia da sensibilidade menor. Por exemplo, tudo aquilo que você vê fisicamente, ele tem uma matéria mais condensada. Tudo que é espiritual é 10.000 vezes menos condensada. Então é mais sutil, é quase algo transparente. Ao qual, como o som natural para clareaudiência, o cachorro ouve um grau maior do que o ser humano. E assim sucessivamente, de acordo com os animais. O que nós fazemos para a clarividência? Aumentamos o nosso campo de ver. E isso ainda é um estado físico. Quando trabalhamos o terceiro olho, aumentamos ainda mais a nossa condição, a ponto de vermos como se fosse uma pessoa viva, ou seja, encarnada. Aí o clarividente não distingue o encarnado do desencarnado. Isso acontece com muitos médiums como eu. Muitas vezes eu não tinha a sensibilidade de saber se estava encarnado ou desencarnado. Hoje eu tenho. Por quê? Porque você vai aprendendo e codificando este tipo de trabalho.
compreendendo como isso acontece. Bem, para você que tem uma clarividência nítida, às vezes é muito difícil saber se está encarnado ou não. É muito simples. Assopre. Parece uma besteira, mas assopre. Se a imagem balançar, é porque é desencarnado. Então, o seu sopro tem o prana. Mas o que é o prana? É a mesma, como é que eu diria? É a mesma matéria que está na sua frente. Então, se você assoprar e você for vidente, você vai ver a cor da sua aura indo para a pessoa. Por exemplo, se eu quero saber se eu estou irritado, eu abro a minha vidência e assopro. A minha aura é a cor que está saindo da minha boca, porque é um ectoplasma cognitivo, ou seja, é a mesma matéria. Essa compreensão é muito diferente para quem não tem esse tipo de clarividência, que seria o intracraniano. Mas o que é o intracraniano? É aquele que tem a vidência interna pelo órgão terceiro olho. Só que ele não está completamente aberto. Então, ele sente pela sensibilidade, que é o tato, por isso que a aula anterior era clarividência e clarissensibilidade, porque os dois são clarividentes. Uma interliga na outra. Você primeiro tem a sensibilidade e quando você fecha os olhos, você vê todos como se estivesse com os olhos abertos em uma outra dimensão. Isso é a compreensão de entender que você não está enxergando com os seus olhos físicos, e sim com a sua mente, que seria o terceiro olho. E o terceiro olho abrange 360 graus. O clarividente não abrange 360 graus. O clarividente vê como se estivesse vendo naturalmente. Agora, o clarividente, que é intracraniano, ele abrange os 360 graus. E isso são duas aberturas de clarividência. Existem vários tipos de vidência e clarividência, tá? Que nós vamos abranger mais para frente. Estamos em clarividência. Nós temos 5 sentidos. Vamos entendendo gradativamente. E o próximo é clareaudiência. Nesse momento, eu cortei para que, se você está gostando deste, não se esqueça de se inscrever, porque isso me ajuda muito a fazer mais vídeos como esse. Me entusiasma até como ser humano, porque por mais médium que eu sou, eu preciso de entusiasmo como você também. E não se esqueça que tudo aquilo que eu faço está ligado diretamente ao mostrar a você que o caminho mediúnico é uma das mais fortes iniciações e aquilo que eu chamo de liberar o seu eu mais profundo. Beijos no coração e dá um like, me siga, um joinha, né? Que eu não sei, que eu acho que é o like. Comenta, faça o seu comentário. Ah, você não gostou desse careca? Não tem problema, mas faça o comentário, tá? Por quê? Isso me ajuda em muito, até o seu comentário negativo. Se você gostou, faça o seu comentário e me conte a sua história, ok? Eu vou contar para vocês uma coisa que normalmente eu não conto. A minha missão é uma missão mentorada. Para você entender, meu mentor, porque você tem o seu. O mentor da missão. E que esse mentor me deu o direito de fazer com que o seu mentor acesse você e que nós venhamos a trabalhar em outra dimensão, aprendendo consciencialmente. Mas o que é consciencial? É aquilo que você aprende lá em dobra, em viagem astral, como você queira, saindo do corpo, como você quiser chamar, tá? E traga. E quando acontece alguma coisa, você diz assim, eu sei que eu sei isso, mas não sei de onde sei. E isso eu tenho certeza que já acontece com você.
Isso chama-se estado mediúnico consciencial. É assim que eu vou ensinar você, eu não, o seu mentor. Eu vou ajudar o seu mentor a te ensinar e desenvolver o seu estado mediúnico, ou seja, a sua mediunidade. Mas para isso você vai ter que entrar no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, e se você se interessar realmente por isso e sentir com o seu coração que deve desenvolver, www.icpe.com.br e a gente se encontra lá. Beijo no seu coração. Clareaudiência. Também nós temos dois tipos de clareaudiência: intracraniana e auditivo. Como eu já disse, por exemplo, o cachorro tem uma abertura de sensibilidade muito maior. O ser humano pode abrir esta e ser clareaudiente e escutar até os pensamentos das pessoas, porque o pensamento tem uma frequência e a frequência tem um estado sonoro. Parece brincadeira, mas não é. Tá? Se você desenvolver a tua clareaudiência aberta e a sua clareaudiência intracraniana, muitas vezes você pega o pensamento da pessoa pela clareaudiência. É a sensibilidade que a pessoa está emitindo pela pele. E você consegue codificar o pensamento da pessoa pela audição. Você ouve o pensamento. Ok? Estar nesse ponto, tá, demanda muito trabalho de abertura dos chakras auditivos. E a sensibilidade é semelhante à vidência. A clareaudiência tem os dois pontos. O normal, que é aberto, e o interno, que é aonde você está escutando a sua cabeça. Na grande maioria das vezes, o interno é como se você falasse com você. E é esse o grande problema. Eu costumo entender os meus mentores e as pessoas que estão à minha volta. Quando me chamam, eu abro a minha clarividência. Consequentemente, eu tenho os dois: clarividência e clareaudiência. E isso se é um desenvolvimento gradativo e parcial. Olfativo. Olfativo é um dos menos problemáticos, mas mais complicados. Por quê? Porque você sente o cheiro e sai procurando onde está o cheiro. Aí quando você percebe que ninguém tem aquele cheiro, você fica, opa, o que é isso? Fala, minha filha. Por exemplo, o PG, ele tem um negócio que ele bate no nariz assim e fala, ó, tem coisa errada aqui. Ele fica batendo no nariz. Aí uma vez eu perguntei pra ele, você sente cheiro de coisa errada? Ele falou, sinto. Aí a intenção errada da pessoa fede mal? Exatamente. A intenção errada está frequencialmente dentro de um padrão olfativo. Então, por exemplo, se a pessoa está pensando mal de você, ela está pensando podre. Então vai sentir um cheiro específico, tá, que não é muito agradável. Se a pessoa está pensando bem de você, você sente um cheiro de lavanda, um cheiro de baunilha, um cheiro de um perfume específico e até o cheiro da própria pessoa. E se tiver alguma coisa acontecendo no lugar, não precisa a pessoa falar, mas o lugar, sente o cheiro, exatamente, sente o cheiro. Como você disse, eu fico batendo, tá cheirando mal alguma coisa aqui, isso é um provérbio natural. Por quê? Porque a olfatividade faz isso. Você sente o cheiro de coisa errada. Tá? Por esse motivo que chama, tá cheirando mal a brincadeira. É exatamente por esse motivo. Tá? E isso são sensibilidades abertas. Ok? Vamos lá. Agora, degustativo é muito complicado porque você também sente o gosto. Tá? Porque se você sente o cheiro, você vai sentir o gosto. Ok? Mas o degustativo passa para um outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade psicofônica.
A mediunidade psicofônica está ligada diretamente a este pedaço, que é o degustar. Só que ela vem direto e você começa a falar. Às vezes você está perguntando por que eu estou falando isso. Você mesmo se pergunta e não consegue parar de falar. Por quê? Porque isso é uma mediunidade psicofônica, de psicofonia. Entra intuitivamente e vai direto para a palavra. Tá? Então, esse estado, que é a mediunidade psicofônica, está ligada ao momento degustativo, que é a boca, tá? Que são as cordas vocais, ok? Não tem muito o que dizer, por quê? Porque é intuitivo, entra para você e vai direto para a boca, e você fala. Muitas pessoas são psicofônicas e nem fazem ideia. Por quê? Porque é uma das mediunidades consagradas diretamente na energia, tá? Inconsciente para o consciente. Clarissensibilidade, ou seja, o maior órgão do corpo está ligada à clarissensibilidade. Toda sensibilidade que a sua pele absorve, tá? Está ligada a isso. Bem, toda a pele, a cada poro é um microchakra. Então ele está aberto a todo o meio que nós estamos. Então, se você recebe energia negativa, ela vai se arrepiar. Energia positiva, ela se arrepia de uma maneira diferente. Energia, tá, de embate, você se sente agredido por algum momento. Energia negativa, de irritação, você fica irritado ou se prepara para um irritamento. E assim sucessivamente. Oi? Sente frio, sente quente. Sim, sente frio, sente quente. E tudo isso pode ser gerado por uma outra pessoa. A clarissensibilidade está ligada a todos os chakras. Desde o coronário, tá, até o básico. Passa pelos 7. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, flexo solar, umbilical e básico. Compreendendo isso, você vai perceber que, dependendo da situação, as dores estão intimamente ligadas ao seu estado emocional, mediúnico e sentimental. E essa compreensão tem que ter o desenvolvimento. E se desenvolve mediante os seus chakras, principalmente os que curam.